apesar da charge do Laerte, que muito provavelmente se refere aos Estados Unidos, mas ele pôs as tabuletas na charge em português, porque ela também faz a referência ao Brasil, talvez, provavelmente as eleições aqui no Brasil, serve para os dois lados, que é uma charge que é preciso ser lida com cautela. Com cautela. Porque veja, eu vou pôr a charge aqui para vocês. Deixa eu ficar aqui do lado e ponho aqui, ó, tá? Perceba que há um grupo que representa minorias, mulheres, LGBT+, trans, negros. E há um rapaz que não representa minorias, com um rosto raivoso, admoestando este grupo. Tá vendo o que vocês fizeram? Em outras palavras, vocês são os culpados pela eleição perdida nossa da esquerda. Muita gente dentro da esquerda, vai reagir a essa charge igualzinho o pessoal da direita reage. Do tipo assim, é verdade, o culpado, olha lá, bem feito, a direita vai dizer, bem feito, viraram identitários e se ferraram. A esquerda não vale mais nada, ela não diz respeito aos trabalhadores, ela virou só isso, só identitarismo, bem feito. E a esquerda vai dizer, tá vendo? Tá vendo? Aí, é isso mesmo, o Laerte acertou. É isso que aconteceu. Tem que admoestar mesmo esses grupos. Repentinamente, né? Repentinamente, a direita dá o tom, dá a pauta para a esquerda e a esquerda vai engolir. Em outras palavras, vocês são culpados por terem nascidos negros, por frequentar igreja evangélica, por ser LGBT, culpado por nascer mulher. São culpados. Se não são culpados por terem nascido, então são culpados duas vezes não, são culpados depois por terem participado da política com esta mania de serem oprimidos. Esta é a ideia. A ideia é ser culpado pelo nascimento. Tem muita mulher que fala, eu queria ter nascido homem. Tem muito gay que diz, eu não queria ser gay. Devia ter nascido de outra maneira. Tem muito preto que diz isso. Pô, caramba, nasci preto e na favela. Ainda por cima, meus pais eram evangélicos, estou frequentando também essa igreja. E tem muito preto que diz, bom, o problema é que agora sou culpado duas vezes. Por além de nascer preto, eu inventei de participar da política e ferrei meu partido. Entenderam? Entenderam o que está acontecendo, gente? Tem muita gente aqui no canal, inclusive aqui, que quando eu faço crítica ao identitarismo, começa a confundir essas críticas com as críticas a minorias, defesa de minorias. Então vamos separar muito bem essas coisas. Nós não podemos ter uma política de esquerda que não faça a defesa das minorias. Não tem cabimento. Por que não tem cabimento? Porque até mesmo
a dita classe trabalhadora passou a ser interpretada como um grupo. A ideia de dividir o mundo em grupos é uma ideia que vem de muito antes. E ela, no momento que a chamada classe operária perdeu o protagonismo, a ideia das esquerdas foi, bom, todo mundo é trabalhador de alguma forma. E já que não tem um grupo que, como classe, que toma a frente como sujeito da revolução, ou como sujeito da política democrática de esquerda, vamos admitir que cada grupo que está sofrendo opressão possa dar a sua contribuição nesta política. Esta foi a ideia. E esta tem que ser a ideia. No meio desta ideia, apareceu um viés de direita que entrou na esquerda para dizer: eu como indivíduo, pertenço a um grupo minoritário. E a minha identidade é, na prática, mais necessitada que a dos outros e mais, digamos assim, merecedora de atenção do que os outros. E aí, neste momento, a reivindicação individual se servindo do grupo e pondo esse grupo como superior a outros, se cria o identitarismo. Aí, uma identidade quer se sobrepor às outras, mesmo que fale em nome da igualdade de todas. Posso dar um exemplo? Vou dar um exemplo com uma pessoa que eu falava que era isso e vocês não acreditavam. Alpeida Empáfia, Silvio o bulinador de coxa alheia. Eu falava, esse cara, ele é identitarista, ele não defende minoria. Ele defende ele como o negro que deve ter privilégios em relação a todos os outros negros e principalmente em relação às outras minorias. Ficou isto claro no primeiro ato de governo dele. Quando? Quando ele, como negro, começou a dizer das outras minorias que ele as reconhecia e elas eram importantes para ele. O para nós aí não significava nada, porque é para ele. Então, eu, negro, sou o chefe das minorias. Foi assim que ele fez o discurso. Depois ele comprovou na prática. Porque quando houve o problema com os indígenas, e o problema não se encerrou, aliás, só piorou, porque ninguém está tomando conta disso, a invasão da terra indígena e a morte por doença, ele não queria ir até lá. Aí o Lula insistiu, a pressão popular insistiu, ele foi, ele chegou de terno e gravata lá, e não, simplesmente o Lula abraçou todo mundo e ele ficou de fora. Depois ele voltou e não tomou nenhuma medida a favor dos indígenas. Mas eu falei, eu cantei, eu expliquei, nós explicamos, e as pessoas não queriam acreditar. Aí, mas eu expliquei tudo isso porque eu vi que a tese dele é falsa. Então, já sabia que ele intelectualmente fraco iria ser moralmente fraco. Agora, aí, ele mostrou mais uma vez na prática, botando, né, as mulheres em segundo plano, e principalmente as mulheres negras, porque veja, né, ele atacou mais descaradamente a mulher negra. Porque ele, numa reunião, pôs a mão nas coxas da ministra por baixo da mesa numa reunião. Do tipo assim, ó, você vai ficar calada enquanto eu te bulino, porque você não pode ter coragem de levantar agora aqui, porque se você levantar agora aqui, eu te oprimo, eu te maceto, eu te rebento. Então, sente aí na chota, nas coxas, a minha mãozona gostosa, como se eu sou o negão cheio de paixão. Eu tô falando isso porque ele falou para colegas esta expressão, e vieram me contar. E ele era assim. Isso é o identitarismo. Ah, eu pertenço a um grupo oprimido? Então ótimo, então eu me faço representante
jogo para fora o próprio grupo e desconsidero os outros. Eu faço uma hierarquia em direitos humanos. Em outras palavras, eu elimino os direitos humanos. Isso é identitarismo. Agora, quando eu entro como minoria num partido e ponho a reivindicação da minha minoria como uma reivindicação a mais dentro dos direitos humanos, aí eu estou fazendo política de minoria e não identitarismo. E é isso que precisa ser tomado bem claro agora. Porque se direita e esquerda lerem a charge do Laerte para culpar os grupos minoritários, a direita terá vencido. Mas não vai ser com a confusão mental, não, porque nós estamos explicando muito bem onde é que está o ponto crítico e o ponto diferencial. Quem não entender agora o que a gente fala aqui está de má intenção. Daqui a pouco a gente volta.